correção de alguns exercícios de introdução às grandezas físicas vetoriais, né? Bom, exercício 21 da Universidade Federal de Alagoas diz o seguinte: considere as grandezas físicas. Grandeza 1, velocidade. A 2, temperatura. 3, aceleração. 4, deslocamento. E 5, força. Destas, a grandeza escalar é... Gente, precisamos lembrar que uma grandeza física escalar fica bem definida quando eu preciso explicitar, falar, mostrar apenas o seu módulo, que é o valor, e a sua unidade de medida. Então, beleza. Se você lembrou disso, vamos analisar aqui. Quando eu falo de velocidade, um veículo se movimenta a 20 metros por segundo, eu preciso mostrar para onde o veículo se movimenta, né? Afinal, se ele for no sentido da pista, o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Se ele estiver vindo no sentido oposto, voltando, sentido contrário, né? O vetor terá módulo negativo, o valor dele será negativo, porque é um movimento retrógrado. Então, velocidade não é uma grandeza física escalar, é uma grandeza física vetorial. Bom, a temperatura. A temperatura agora são de 20 graus Celsius. Bom, então está aqui nossa resposta, né? Afinal, se eu falar apenas o módulo e a unidade de medida, ficou claro a minha grandeza física analisada, né? Mas vamos confirmar o restante? Olha só, aceleração. Aceleração eu também preciso mostrar no direcionamento do vetor. Eu preciso de um vetor para mostrar. Afinal, o movimento pode ser acelerado ou pode ser um movimento retardado. Quando eu falo de deslocamento, que é a afirmativa 4, eu também preciso mostrar e representar através de um vetor. Afinal, eu tenho que mostrar para onde esse veículo ou corpo se desloca. E força, gente. Força muito importante, né, como vetor, por um motivo. Quando eu falo da força, eu posso deformar o material ou mudar ou manter o seu estado de movimento. Por isso é muito importante mostrar o vetor. Então a alternativa correta é apenas a 2, onde eu não tenho a necessidade de representar por um vetor. Ok? Exercício 22. Em uma estrada reta, então vamos começar desenhando nossa estradinha. Então aqui eu tenho uma estrada. Pronto. Em uma estrada reta, viajam dois automóveis e seus velocímetros acusam velocidade de 60 km por hora para cada um deles. Então vamos lá. A velocidade de um veículo, que eu vou chamar de A, possui o mesmo valor da velocidade de outro veículo, que eu vou chamar de B. E o valor dessa velocidade é de 60 km por hora. Está aqui. Então temos o módulo, o valor. Continuando o texto. Um dos automóveis vai para o sul, então vou colocar para cá. Colocar como A sendo para o sul. E o outro vai para o norte. Pronto, está aqui o VB. Pode-se afirmar que, bom, se a estrada é reta, a direção é a mesma. Então vamos classificar aqui três grandezas que eu tenho. Ó. Vamos lá. Eu tenho o módulo. Eu tenho direção. E tenho sentido. Se nós analisarmos aqui, o módulo dos dois são iguais. 60 km por hora. A direção, que é o corpo do vetor, a reta do vetor, é a mesma porque eles estão na mesma estrada. Ou seja, a direção também é igual. Já o sentido, um é para o norte e outro para o sul. Então são sentidos opostos, né? Apesar de mesma direção. Então os sentidos são diferentes. Então quando nós vamos julgar as alternativas, vamos lá. Afirmativa A. São iguais em módulo e direção. Então a alternativa correta é apenas a A. Pronto. Vamos confirmar o restante?
São iguais em módulo, são iguais em módulo e sentido. Então, errada a letra B. Os sentidos são diferentes, né? São iguais somente em módulo. Não, além do módulo, a direção é igual. Então, a letra C está errada. Letra D. São iguais somente em direção. Além da direção, o módulo também é igual. E letra E. São vetorialmente iguais. Não, uma grandeza física vetorial, para ser igual a outra, eu necessito que as três características sejam iguais. Módulo, direção e sentido. Lembrando que sempre o módulo deve estar acompanhado da unidade de medida. Exercícios 30 da UNB e 37 da UEPG. Vamos começar aqui com o 30. São grandezas escalares todas quantidades físicas a seguir, exceto, vamos lá, afirmativa A. Afirmativa A diz que a massa do átomo de hidrogênio é uma grandeza física escalar. Massa é uma grandeza física escalar. Por quê? Porque eu não preciso mostrar por um vetor. Eu não preciso dizer se a massa é para cima, para baixo, esquerda ou direita. Então essa afirmativa está correta, é verdadeira. Letra B. O intervalo de tempo entre dois eclipses solares. Tempo também é uma grandeza física escalar. Por quê? Porque eu não preciso demonstrar por um vetor. Não preciso saber se é para cima, para baixo, esquerda, direita, nordeste, assim por diante. Então também está errado. Afirmativa C. A força peso de um corpo. Força peso de um corpo. Nós sabemos que a força peso é uma força atrativa de campo. Ah, eu não lembro disso, professor. Não tem problema. Mas se é uma força, eu preciso mostrar a palavra atrativa para onde o corpo é atraído, para onde ele é puxado. Então, quando eu falo de força, eu preciso obrigatoriamente demonstrar por um vetor, que possui, além do valor numérico, que é o módulo, a direção e o sentido. Então, essa alternativa está errada. Afirmativa D. O comprimento de uma liga metálica de ferro. Então, vamos lá. Comprimento. Vou pegar uma reguinha aqui. Tá? Quando nós falamos de comprimento, nós estamos deixando claro que é uma grandeza física escalar. Porque olha só. Está aqui a nossa reguinha. Eu não quero saber se o comprimento é horizontal, vertical. Eu estou falando apenas a medida, o tamanho dessa liga de ferro. Então, o comprimento é uma grandeza física escalar. Então, essa afirmativa também é verdadeira. E a letra E, a energia de uma usina. Energia também é uma grandeza física escalar, porque ela não possui a necessidade de demonstrar por módulo, direção e sentido. Bom, então qual que é a alternativa que nós deveremos marcar? Como ele está pedindo exceto, ou seja, apenas a que não é escalar, a alternativa que nós devemos marcar é a afirmativa errada, ou seja, a letra C. Continuando no próximo exercício, no 37, quando dizemos que quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita. Então, olha aqui, ó. Velocidade é a grandeza física. Bom, ele está afirmando que ela possui um módulo com unidade de medida de 20 metros por segundo. Ele está afirmando que possui uma direção, porque horizontal e vertical é direção. E para a direita, ou seja, ele está falando um sentido. Então, continuando, estamos definindo a velocidade como uma grandeza física vetorial. Eu preciso demonstrar com um vetor, uma setinha. Então, a forma correta seria assim, ó, vetor velocidade horizontal para a direita possui um módulo de 20 metros por segundo. Então, a alternativa correta, a letra D. Grandeza física vetorial. Exercício 47 da Fundação Getúlio Vargas.
São grandezas físicas escalares. Vamos lá. Vamos trabalhar da forma mais sucinta e objetiva, né? Uma grandeza física escalar não necessita de direção e sentido. Ou seja, ela fica clara quando eu não preciso representar por um vetor. Se eu não preciso representar por um vetor, significa que ela é uma grandeza física escalar. Então vamos lá. O tempo é uma grandeza física escalar. Eu não preciso mostrar se é para cima, para baixo, esquerda ou direita. Já o deslocamento, eu preciso mostrar. Preciso mostrar para onde o corpo foi. Por isso, o deslocamento é uma grandeza física vetorial, o que torna a nossa alternativa errada. Assim como força, né? Eu preciso mostrar para onde eu aplico a força. Então, ela é vetorial. Então, ela já anula a nossa alternativa. Afirmativa B. Força. Gente, só olhar o anterior, né? Força é uma grandeza física vetorial. Então, eu já posso, tirar daqui. Certo? Velocidade, eu preciso demonstrar. Fizemos no exercício anterior. Então, está aqui. E aceleração também. Então, aonde tiver força, velocidade, aceleração e deslocamento, nós sabemos que são grandezas físicas vetoriais. E como ele pediu a escalar, né? Vamos olhar aqui a afirmativa C. Tempo, grandeza física escalar. Eu não preciso mostrar para onde. Assim como a temperatura, certo? Olha o tempo. Agora são 12 horas e 5 minutos. Ou se passaram 10 segundos. Grandeza física escalar. Não preciso mostrar para onde. Então está correto. Temperatura. Agora possui uma temperatura de 25 graus Celsius. Eu não preciso demonstrar com um vetor, se é para cima, para baixo, esquerda ou direita. Ou simplesmente o volume ocupado por esta borracha aqui, que é a outra afirmativa, a outra opção, ela é de 2 centímetros cúbicos. Ou seja, eu não preciso mostrar a direção e o sentido além da medida. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa C. Vamos olhar a restante. Na letra D eu tenho a velocidade, que é vetorial. Então, já posso tirar. E na letra E eu tenho o deslocamento, que é vetorial. Por isso, nós sabemos que essas A, B, a D e a E são alternativas erradas e a letra C é a alternativa correta. Exercício 44. Dados os vetores, então nós temos aqui A, B, C, D, E e F são vetores representados no plano quadriculado, certo? Com seus módulos. Cada módulo, por exemplo, aqui a letra C, o vetor C, eu tenho como módulo 1, 2 e 3, tá? Aí ele afirma o seguinte, podemos afirmar que, pessoal, precisamos lembrar o seguinte, quando ele afirma, vou colocar aqui V assim, se ele afirma que esse vetor V é igual ao vetor F, ele está falando que o módulo com a unidade de medida são iguais. Como ele não falou qual é a grandeza física aqui, não me importa. Apenas o tamanho, o módulo, a direção e o sentido. Quando ele quer saber apenas do módulo, ele tem que colocar assim, o vetor em módulo. Aí ele está preocupado apenas com o tamanho, certo? Está aqui em módulo. Ou assim, V é igual a F, que eu também estou falando em módulo, tá? Então, vamos analisar aqui a letra A. A letra A afirma que o vetor A é igual ao vetor B. Então, vetor, para ser igual, precisa ter módulo, direção e sentidos iguais. Então, vamos analisar aqui. A e F. Então, quando analisamos A e F, possuem mesmo módulo, só que direções e sentidos diferentes. Então, essa alternativa está errada. Tá? Errada porque a direção e os sentidos são diferentes. Quando ela afirma que o vetor B é igual a A igual a B, ele afirma que módulo, direção e sentido são iguais. Mas não, sentido aqui, módulo igual. Direção igual, diagonal. Mas o sentido, esse é para Nordeste e esse é para Sudeste. Então, são vetores opostos. Então, isso aqui também está errado. Tá? Pronto. Vamos analisar o C.
O C afirma que o módulo de A é igual ao módulo de B. Então ele não quer saber da direção e sentido, ele quer saber apenas do tamanho. Ó. O comprimento de B é igual ao comprimento de A. Então essa alternativa está correta, é verdadeira. Então é ela que nós deveremos marcar. Vamos analisar o restante. Quando ele afirma que o módulo de A é igual ao de C, que é igual ao de D na alternativa D, vamos ver o tamanho. O módulo de A é igual ao módulo de C? Não, gente. C possui o tamanho de 3 quadradinhos. O módulo de A é maior, porque ó, quando nós temos um plano quadriculado, a diagonal é sempre maior que o horizontal ou vertical. Por isso está errado. Tá? E aí, a afirmativa A ele fala que o vetor F é igual ao vetor C. Não. Já só olhar aqui, gente. É tudo diferente. Tanto módulo, como direção e como sentido. Então, a afirmativa correta, apenas a C. Exercício 46, na mesma metodologia do anterior. Observe a figura a seguir e determine quais vetores que, letra A, possuem mesma direção. Bom, para possuir a mesma direção, vou colocar aqui letra A, tá? Você tem que analisar o corpo do vetor. Então vamos lá. Igual a A, que é vertical. A, E e F. Então os vetores A, E e F possuem mesma direção. Só eles? Não, né? Porque nós temos também os vetores C e D, que também possuem mesma direção diagonal. Observa, gente, no A, E e F são todos verticais. Eu não estou preocupado se é para cima ou para baixo. Por quê? Porque ele está preocupado apenas com a direção na letra A. Tá? Quem mais aqui? Nós temos os horizontais. Os horizontais são o B e o G. Pronto. Então, B possui mesma direção que G. A, E e F possuem mesmas direções e C e D também mesmas direções entre si. Na afirmativa B, na questão B aqui do mesmo exercício, ele está pedindo com o mesmo sentido. Gente, o vetor para possuir o mesmo sentido precisa primeiramente possuir a mesma direção, tá? Então vamos lá. Ou seja, para falar que é para cima, tem que ser vertical antes de ser para cima, né? Então olha só. Vetor A, eu vou pegar aqui o vetor A, E e F. Vetor A, E e F possuem a mesma direção. Só que A é para cima, E é para baixo e E é para cima. Então apenas A e F possuem mesmas direções. Só. O E não possui mesma direção que os... Apenas A e F possuem o mesmo sentido. O E, apesar de possuir mesma direção vertical que os dois, não é um vetor para cima. Tá? É para baixo. Que mais? C e D. Gente, C e D já vamos matar aqui, né? C e D são iguais em tudo, em módulo, direção e sentido, ó. Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Agora vamos olhar os horizontais, não tem, né? Porque B é para a esquerda e G é para a direita. Então não cabe essa observação. Afirmativa C. Possuem mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo. Quais possuem mesmo tamanho? Vamos lá. A possui 2 quadradinhos. Além de A, nós temos B, que ocupa 2 quadradinhos. Nós temos quem mais? E, que ocupa 2 quadradinhos. Nós temos F também, que ocupam 2 quadradinhos. Por que C e D não posso colocar nessa comparação entre si? Eu não posso colocar com eles aqui apenas um em relação ao outro, porque A é vertical. Se você pegar o tamanho desse quadradinho aqui, ele é menor que a diagonal. Então observe, são 2 quadradinhos aqui, mas em diagonal. Esse comprimento é maior que esse, é bem visível isso. Por isso, C e D possuem mesmo módulo, mas apenas entre si, tá? Apenas entre si. D, vetores que são iguais. Igual eu afirmei, gente, os únicos vetores aqui que podem ser considerados iguais
são os vetores que possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, os únicos aqui são A e F, A e F, 2, 2, vertical, vertical, para cima e para cima. E C e D. C e D possuem dois quadradinhos diagonais, certo? Direção diagonal, sentido para o Nordeste. Bom. Agora, letra E. Quantos sentidos possui uma direção? Isso aqui é fácil, gente. Só pensar assim, direção, tanto vertical, como horizontal, como diagonal. Se ele falou só da direção, ele está falando da reta. Então, olha só, pode ser para cima ou para baixo, ou direita ou esquerda, ou nordeste ou sudoeste. Então, para responder a alternativa E, toda direção possui dois sentidos. Tá? Ok?